Olá, Shabbat Shalom, graça e paz, que o eterno, o nosso Deus, Rei do Universo, Criador de toda a existência, o Senhor de toda a terra, Ele continue abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que nesse momento você, se possível, dedicasse esses minutos para a edificação da sua vida, da sua fé, ouvindo esses momentos de uma palavra que pode realmente mudar tudo em sua vida. Você sabe que uma palavra pode mudar tudo. E aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, tem um título: Como obter a sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então ele está dizendo aqui, o apóstolo Tiago, que quando alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá liberalmente, ou seja, sem qualquer censura, e nada lhes impropera, nada lhes impropera, nada impede, nada, ele não censura em nada, ele não faz acepção. Mas tem uma questão: nós temos que pedir essa sabedoria com fé e não duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento de um lado para o outro. Aí ele diz: homem de ânimo dobre. O que significa ânimo dobre? É alguém que tem dois ânimos, a duplicidade de ânimo. Uma hora ela crê, outra hora ela não crê. Inconstante em todos os seus caminhos. A sabedoria é essencial para
tudo em nossa vida. A sabedoria, ela é essencial na área da saúde, das finanças, para conduzir uma casa, um lar, uma família, para cuidar dos filhos, para educar os filhos. A sabedoria é essencial para a vida profissional, os negócios, para você conduzir-se no seu trabalho, conduzir a sua empresa. A sabedoria é essencial para tudo. Tanto que, se você precisa dela, você tem que pedi-la a Deus. E aqui no livro de Provérbios, isso nos leva até o livro de Provérbios, no capítulo 1, ele diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência ou de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e um instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Veja que a sabedoria, ela serve para tudo: ensino, prudência, conhecimento, habilidade, inteligência. Só que há um princípio que rege a sabedoria. Como obtê-la? Somente tendo o temor do Senhor. Você veja que há uma grande diferença entre a sociedade de hoje que nós vivemos, moderna, com a sociedade bíblica do passado. Uma grande diferença. E qual a diferença? Que diferença é essa? É a posição em que se encontram as pessoas que são consideradas sábias nos dias de hoje. Hoje, ser rico, elegante, popular, famoso, é considerado mais importante do que ser sábio. Não é verdade? Talvez seja um motivo porque a sabedoria nos dias de hoje parece estar tão ausente nessa cultura, nessa sociedade moderna em que nós vivemos. E por quê? Porque a própria fonte de sabedoria está ausente. E qual é a fonte da sabedoria? É o temor do Senhor. O temor do Senhor. Eu só posso ter a sabedoria para dirigir, conduzir-me em todas as áreas da minha vida. Eu posso pedi-la a Deus, a Bíblia fala lá em Tiago, mas quando eu recebo, quando eu tenho temor. O que é o temor? O temor do Senhor, na verdade, é a reverência ao eterno. É a reverência a Deus. É a reverência. Temor significa reverência. Respeito, amor, confiança em Deus. E ele acompanha o conhecimento.
Só que os loucos desprezam isso. Quem são os loucos que desprezam essa sabedoria por causa do temor? Os loucos desprezam a instrução e a sabedoria. Quando a Bíblia fala de loucos, ele fala dos 3 tipos que existem. São aqueles que são obstinados, tolos obstinados, que dizem assim: não, eu nasci assim e eu vou morrer assim, mesmo vendo que todos os seus paradigmas estão errados, estão conduzindo a um resultado que não é bom a vida inteira. Os seus métodos, ela não é humilde para reconhecer e dizer: não, eu vou mudar a rota, eu vou converter-me, eu vou mudar essa rota para mudar o meu destino. Não, mas ela é obstinada, continua naquela mesma situação. Esse é o primeiro tipo. Existem aqueles também que são tolos, nécios e imprudentes, que tomam atitudes imprudentes, impulsivas. Sabe? Reage antes de pensar. Fala antes de pensar. A Bíblia fala que o sábio pensa antes de falar, mas o tolo age antes de pensar. Quem age pelos instintos, pelo impulso, pela força da circunstância, depois se arrepende. E existem aqueles tipos, o terceiro tipo é aquele que é o autossuficiente, aquele que é o orgulhoso, é tolo por orgulho e detesta toda sabedoria e todo conselho e abomina ser corrigido. Esse é o homem de ânimo dobre. O livro de Provérbios dá testemunho da fé do povo de Deus. Segundo esta fé, a Bíblia está cheia de exemplos. Você pode ter certeza que quando você tem a verdadeira sabedoria, e a sabedoria na Bíblia, ela está linkada com vários aspectos. Todas as vezes que Deus queria fazer algo com alguém, ou na vida, ou através de alguém, ele vinha com a sabedoria. Você quer um exemplo? A sabedoria foi necessária para costuras das vestes de um sumo sacerdote. Até para costura. Quer ver? Ah, mas não acredito, bispo. Sim. Em Êxodo, capítulo 28, versículo 3, diz assim, olha o que está escrito aqui. Êxodo 28, 3. Deixa eu abrir aqui para mostrar aqui para você. E falarás a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, e para que ministre o ofício sacerdotal. Ou seja, até para costurar e fazer veste tinha que ter sabedoria.
para construir o tabernáculo de Deus também, a sabedoria foi necessária. Tá vendo? Não é só ir lá e fazer. Não, vou lá e vou fazer. Não, olha só. Êxodo 31, 3. Disse mais o Senhor, versículo 31, versículo 1, a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Olha aqui, Deus encheu ele do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência, conhecimento, sabedoria em todos os artifícios, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro e prata, em bronze, para a lapidação de pedras, de engastes, para o entalho da madeira, para toda sorte de lavores. Olha só. Olha aí, sabedoria para construir. Sabedoria para governar uma nação. Entenda, já falei, a sabedoria para a costura, a vida profissional, para a construção de projetos. Agora, para conduzir e governar uma nação, que pode ser a sua casa ou a sua empresa. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. 4:29, Reis. Deu também Deus a Salomão sabedoria e grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos as do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta e de todo Emã, Calcol, Darda. Ou seja, Deus deu a Salomão sabedoria para conduzir a nação de Israel. E durante os 40 anos que Salomão reinou em Israel, não houve guerras. Ele reinou em paz. Você quer paz na sua casa, no seu lar, na sua empresa? Quer governar bem, prosperar e ter paz? Tem que ter sabedoria. Habilidade para viver. A sabedoria também dá habilidade para a gente viver. Aqui em Provérbios capítulo 2, versículo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria e para inclinares o coração ao entendimento. Ou seja, quando você se faz atento à sabedoria e dá ouvido para inclinar o coração ao entendimento, você tem a qualidade de vida. Qualidade de vida. Habilidade. Se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor aí, ó, e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem inteligência e o entendimento. Entenda isso, olha só, habilidade para viver é só com sabedoria. Habilidade para viver aprendida no contexto da reverência a Deus. Esta é a principal, o cerne da sabedoria de Deus, da sabedoria bíblica. Mas existem dois tipos de sabedoria. Aqui no versículo 7 do capítulo 2 diz: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. Existe a verdadeira sabedoria. Então, se existe a verdadeira sabedoria, quer dizer também que existe
a outra sabedoria que não é verdadeira, que é uma sabedoria, mas que não é a sabedoria que vem do alto, porque a verdadeira sabedoria é somente a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Entenda isso, por favor. E qual é a outra sabedoria que não é a verdadeira? Está lá em Tiago novamente. No capítulo 4, capítulo 3, versículo 13. A sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Ou seja, a pessoa sábia, inteligente, ela é mansa em sabedoria, mediante condigno proceder, ou seja, um proceder digno às obras que ela pratica. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, ou seja, de divisão, de fofoca, de falar dos outros, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Não é essa sabedoria que nós vemos nesse mundo aí? Muitas pessoas jactam-se de ter muita inteligência, de ter muito conhecimento, de ter muita experiência, mas o sentimento de faccioso, de divisão, de falar mal dos outros, de inveja, de amargura. Esta sabedoria não é a que desce do alto, mas a Bíblia fala que ela é terrena, animal, ou seja, instintiva e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Pode ter certeza que todo lugar que há confusão, inveja, fofoca, é só um comentário. Eu não estou fazendo fofoca, é só um comentário. Você sabe o que aconteceu? Todo esse lugar onde há divisão, inveja, fofoca, gente, sabe, aquela confusão e toda espécie de coisas ruins, essa sabedoria não é de Deus. Não há sabedoria de Deus. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Indulgente. Ou seja, o que é indulgência? A capacidade de perdoar. Sabedoria perdoa os erros das pessoas. Não julga as pessoas. Perdoa as diferenças. Não fica culpando, apontando o dedo para os erros dos outros. Tem bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então entenda. Como que é uma pessoa sábia? Ela tem o temor do Senhor. É o princípio. Se você deseja sabedoria para conduzir toda a sua vida, ela tem que ser lá do alto. Busque essa sabedoria
Temor a Deus. Temor a Deus. Eu vou repetir o que é temor. Se você ainda não entendeu, temor não é ter medo de Deus, não. É ter respeito, reverência, amor. É você respeitar o Senhor. É você amar a Deus. É você adorar a Deus. É a confiança em Deus. Ah, meu irmão, se nós tivermos isso, pode ter certeza que o Senhor nos dará sabedoria, conhecimento, inteligência, prudência, instrução e tudo demais. Eu espero que o Senhor, o Eterno, tenha falado com você através desta palavra. Peça sabedoria a Ele. Talvez você está passando por um momento difícil e não sabe como fazer, o que fazer, o que decidir da sua vida, e o Senhor está dizendo: estou aqui, pronto para lhe dar sabedoria. Mas peça, busque o temor do Senhor. E eu tenho certeza que o mais Ele fará na sua vida. Espero que esta mensagem tenha falado com o seu coração. Que o eterno Deus abençoe a sua vida